Cara, quando fala de Devil May Cry, eu lembro da minha infância jogando Play 2. Eu me lembro de jogar esse jogo. Eu me lembro muito bem que eu não entendia nada da história, até porque meu CD era em inglês, então eu não tinha noção do que Eu sou estava filho acontecendo, só, só acho que acompanhava pelas imagens, não tinha noção nada da história, mas eu achava o Dante muito legal. Ele é aquele B10 com duas armas gigantes e com uma espada. Aquilo era muito legal. Eu sinceramente nem lembro qual que eu joguei, mas eu acho que eu joguei o 1 no meu Play 2. E cara, eu sempre gostei, sempre achei bacana toda a estética, todo aquele universo, né? Apesar de não entender muito bem. Mas o meu conhecimento de Devil May Cry morre aí, sabe? Eu tenho vontade de jogar os outros jogos pra entender, mas eu não tenho conhecimento legal da lore do jogo. Eu sou bem confuso quanto a isso. Mas lançou recentemente, né, um anime do Devil May Cry pra Netflix. Existiu um anime lá de, eu acho que 2010, 2009, que também é sobre Devil May Cry, só que é uma outra pegada, é uma outra história, sabe? E esse agora é um anime tentando, sabe, trazer novos fãs. Eu acredito que aquele anime era mais pra quem já é fã, e esse anime parece tenta trazer novos fãs. Por quê? Até eu percebi isso com um pouco conhecimento que eu tinha. Esse universo, essa história, tá meio que no começo dela. Eu quero conversar um pouco mais sobre esse novo anime do Devil May Cry pra Netflix. Eu sou o Hector, você está no canal Tá Sujo, e vamos conversar um pouco sobre esse anime que já gerou algumas polêmicas aí. Beleza, por que eu digo que é um anime mais para introduzir esse universo? Porque eu mesmo me lembro que o Dante nos jogos não era tão novo. No anime apresenta tipo o Dante sendo muito mais jovem do que é apresentado nas histórias. Nos jogos, né? Eu só joguei o 1 e no 1 não era tão novo assim. Ali ele já tinha a espada, ele acho que ele já sabia que ele era filho de espada e tudo mais. E nesse anime ele não sabe ainda, né? Ele vai descobrir, tipo, não é um grande spoiler assim. E aí ele vai mostrando, a gente vê que ele ainda é meio que, apesar de ser da hora, ele ainda é um pouco despreparado, sabe? E muita gente criticou aquela meio que luta dele com aquela menina, que agora eu esqueci o nome, e a menina ganhou dele. Sinceramente, a menina não ganhou. Primeiro ponto, o Dante não tava lutando pra matar. Aquela luta tudo com aqueles mercenários, você vê que ele não mata ninguém. E ali a menina só tava com um planejamento pronto, sabe? Ela estava preparada para enfrentar ele. E meio que ele não conhece completamente seus poderes. Ele não tem noção dos seus poderes porque ele é novo. Ele só tem noção que ele é forte, ele não morre. Então, meio que ele tá no começo, sabe? Acredito que muita gente não gostou dessa parte porque o Dante sempre foi referência de badass, sabe? De tipo assim, o cara é bom e ninguém derrota ele. E do nada, uma menina que na história principal ela não é tão forte assim, derrotando ele, né? Capturando ele, meio que deixa a galera meio revoltada. Mas para mim que fez sentido, porque é meio que o Dante, quase que vamos dizer assim, no começo da carreira dele. Não é tão começo, porque o anime já fala que ele já tá enfrentando os demônios lá já deu um tempo já. Mas ainda é o começo da história dele. Ele não tem noção completamente dos poderes dele. E tipo assim, eu tô sempre falando que eu não conheço a história da franquia de Devil May Cry, porque realmente eu não conheço, então talvez essas coisas pra mim não incomodaram. Porém, pode incomodar quem é um fã mais raiz, sabe? Aquele que realmente jogou todos os jogos da franquia. Porém, eu senti um pouco que o anime tenta introduzir esse universo pra novas pessoas. Por exemplo, eu senti interesse de jogar os jogos agora depois de ter assistido o anime. Eu ainda não terminei o anime, mas eu já queria me dar um pouco da minha opinião sobre, porque o YouTube é assim, né? Você tem que falar sobre algo que tá em alta ainda. Mas tipo assim, o que eu já vi, eu gostei. Eu achei que foi interessante para aqueles que não conhecem essa franquia de jogos. Muita gente pode conhecer, muita gente conhece. É claro que vai vir vários fãs dos games para assistir o anime, porém eu acho que é algo que meio que traz uma galera que não conhece para conhecer a história. O que eu pesquisei, minha breve pesquisa, eu descobri que o anime, né, é até baseado no mangá do Devil May Cry, que conta esse começo, né? Até mesmo o vilão, né, que é aquele demônio coelho lá, é do mangá, porque eu não me lembro dele nos jogos. Eu não posso falar muito dos jogos porque eu joguei muito pouco, sabe? Eu lembro muito com carinho na minha infância que eu joguei bastante. Só que, sinceramente, eu era uma criança burra, eu não passava nem das... Eu não lembro nem se eu consegui zerar esse jogo, porque eu era ruim mesmo no Play 2, mas eu lembro que eu joguei bastante.
Eu achava jogos de hack and slash, mas sinceramente eu não conheço a história. Por isso que eu tô tentando falar com um pouco de cuidado, porque o que não me incomodou é porque eu não sou um fã que conhece a história. E eu sei que quando há mudanças assim, ou tira meio que o foco do que a história é e muda um pouco, meio que incomoda quem é fã de verdade. Por exemplo, a crítica que eu mais vi foi sobre a falta de protagonismo do Dante no anime. Eu não senti isso, sabe? Eu senti que, tipo assim, aquela menina, que agora me fugiu o nome, ela ganha muito destaque. A policial lá, a agente lá que enfrenta os monstros também. E eu percebi que meio que, tipo assim, deram bastante destaque pra ela. Só que eu não senti que ofuscou o Dante. Eu senti que meio que precisava meio que abordar ela para a gente entender aquele mundo. Porque o Dante, ele tá inserido, só que o Dante não tá nem aí pra história, sabe? Ele não tá nem aí o que tá acontecendo. Ele tá vivendo a vida dele e ele enfrenta monstros e tudo mais. Só que essa personagem, ela meio que está ligando com o que tá acontecendo. Ela se importa com o que vai acontecer com aquele mundo. Se os monstros saírem do Makai e virem pro nosso mundo, ela se importa com o que vai acontecer. E, então, eu achei importante ela estar por exemplo, pelo menos nessa primeira temporada aí, porque faz sentido. A gente precisa entender as coisas por meio de algum personagem. Ou a história tenta fazer meio que um diálogo ou uma narração muito expositiva para explicar pra gente, e isso não flui de uma maneira natural. E meio que eles tentaram fazer isso de uma maneira natural, apresentando uma personagem que ganhou bastante destaque. E eu sei que muita gente não gostou, porque todo mundo quer ver o Dante em ação, porque é a parte legal. Era a parte legal também dos jogos. Então, eu entendi, sabe, quem reclamou um pouco. Mas, porém, não me incomodou. E eu vi também, ao mesmo tempo, muita gente que falou assim, mano, eu joguei todos os jogos e amei o anime. Gostei bastante das cenas de ação, até porque o anime é muito bonito em questão de animação. É muito bonito a questão da trilha sonora, que isso é uma coisa à parte. Eu quero falar da trilha sonora. A trilha sonora desse anime é sensacional. É rock and roll mesmo, sabe? É muito legal. E, cara, a trilha sonora é a cara do Dante, sabe? Então, pô, os caras acertaram muito bem. Cara, agora que eu reparei que tem um cachorro que não para de latir, mano. Espero que ele não esteja saindo no áudio. Mas eu entendi porque que muita gente, sabe, meio que falou assim, mano, eu não quero ver outros personagens, eu quero ver o Dante. Mas nesse anime tem uma história pra ser contada. Ele não pode simplesmente mostrar só várias cenas de ação e contar pela história do Dante. Até porque esse anime é introdutório, sabe? Ele tá introduzindo aquela história. Meio que também teve um pouquinho de política no anime. Eu vi que umas pessoas criticaram essas coisas e pra mim realmente faz sentido. Mas sinceramente, eu tô gostando. Falta pra mim 2 episódios pra eu acabar o anime. E o que eu assisti, eu tô gostando, sabe? Então, talvez você que é um fã mais raiz, mais hardcore da franquia Devil May Cry, pode se incomodar com algumas coisas, mas eu acho que se você for de mente aberta, coração aberto, você vai agradar com o que apareceu lá. Eu achei muito interessante também que eles fizeram várias referências aos outros jogos da Capcom, né? Tem referência a Raccoon City, de Resident Evil, tem um bonequinho do Mega Man, aparece o Street Fighter. Então, eu até achei interessante que meio que colocaram Resident Evil e Devil May Cry no mesmo universo. E, cara, até que faz sentido. Faz uma referência quando a fala do presidente e depois um outro personagem cita Raccoon City. Eu achei isso muito legal. Eu não conheço muito do universo de Devil May Cry e nem tanto de Resident Evil, mas assistindo esse anime me deu muita vontade de jogar os jogos, jogar pra pelo menos conhecer essa franquia aí, porque eu me lembro de ter jogado só quando novo e deu vontade de jogar. Talvez eu sei que muita gente não goste porque queriam ver o Dante em plena ação, mas é assim que uma história tem que ser contada. Talvez nas próximas temporadas, se tiver, vai ser assim, sabe? E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam, o que realmente incomodou, porque, como eu falei, eu não sou um cara que conheço muito essa franquia. Então eu abstenho só o meu comentário ao anime que eu assisti. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, vamos conversar aqui embaixo nos comentários e até o próximo vídeo.